ao qual realizaram teses, amostras científicas comprovando o processo de experimentação e realização da vida de origem na Terra, sendo essas defesas argumentadas e debatidas e analisadas pelos mesmos, sendo nós aqui pela promotora, os juízes e as suas advogadas, acusação e defesa, para analisarmos todo esse processo histórico de análise científica relacionado ao processo de origem da biologia. Para que se dê fundamento esse processo clínico de julgamento, chamamos aqui o réu, Aristóteles, para dar seguimento à sua tese de defesa. Sou cientista Aristóteles, defendo a minha teoria sobre a natureza. Por que você acha que essa teoria é verdadeira? Porque eu relativamente observo tudo ao meu redor e vejo pela minha cabeça perceber como os seres surgem, como de que eles vêm, a partir de quê. Então, a partir de coisas sujas, eu percebi que através dessas matérias que não têm vida, relativamente surgem seres vivos. Senhora promotora, a senhora fez um processo de início sobre a questão da réu em julgamento, ao qual como ela focalizou, analisou, estudou e interpretou o processo de tese dela. Porém, tese dele, perdão, mais uma vez. Porém, senhor Aristóteles, havia aqui em argumento em tese várias análises suas, sendo elas analisadas pelo processo de geração espontânea, seres inanimados, influentes da natureza. O senhor poderia ser específico a esse ponto? Então, através das minhas pesquisas que eu fiz, relativamente, eles surgiam. Professor, me desculpe, mas agora não está aí, não entendi a pergunta. Desculpa. Você defendeu várias teses, já que consta aqui no artigo, você é um dos pioneiros na vida das ciências biológicas, demonstrou em defesa várias argumentações para o processo de origem da vida na Terra, dentre elas as próprias questões de fatores internos e externos, como o fator da própria natureza. Como você dá esse parecer? Como você se justifica a esse ponto questionado? Eu fiz uma experiência, coloquei uma roupa suja, alguns gramas de milho, e em míseros segundos, horas, geralmente apareceram vários ratos. Então percebi que através daquela roupa suja, o suor que estava ali, surgiram os ratos. E também pode através de uma folha que caiu de uma árvore, pousou no subsolo e surgiu pássaro. Então, relativamente, pode surgir através da matéria bruta, matéria que não tem vida. A senhora promotora não tem nenhum argumento a fazer em relação a esse tópico, senhora advogada? Senhor Aristóteles, como... Essa tese que o senhor abordou referente à questão dos ratos, referente à questão da planta, como o senhor comprova realmente, cientificamente, esse processo de
expansão da espécie, esse processo de reprodução, esse processo de evolução. Além desses, houve outras teses, houve outras pesquisas, que outras defesas, que outras maneiras o senhor preparou, analisou, pesquisou, trabalhou para que se desse seguimento a esse processo chamado geração espontânea? Através das minhas pesquisas, como eu gosto de olhar tudo ao meu redor, de como fato ela é, como se formou, como ela se formou, como ela pode ser formada. Eu vou dar um exemplo. Uma casa. Para construir a casa, tijolos, telha, madeira, não é a casa, e sim as formas para construir. Para depois, quando juntar todas elas, é que vai formar a casa. Nós vivemos num mundo, eu acredito que existe um único mundo. Acredito em um único mundo, o mundo em que nós vivemos. A partir dali nós podemos tirar informações, pesquisas ao nosso redor que o nosso olhar não pode ver. Queria que o Hellray Francisco. Bom, eu sou Francisco Verde e venho aqui para defender a minha tese. Qual é a sua pergunta? O experimento que eu fiz, eu usei um frasco e carnes. Eu coloquei a carne e tampei com gás. E o outro ficou aberto. O que estava aberto criou lavas. Além do senhor analisar esse processo de pesquisa, evolução e desenvolvimento, como o senhor chegou à conclusão? O senhor deu o mesmo segmento de pensamento de Aristóteles ou o senhor utilizou outros recursos para que difundisse ou desmiuçasse ou destraçasse todo o processo histórico da biologia? Eu usei e não usei. O ponto que ele falava que a vida vem da matéria bruta. E para mim eu encontrei outra forma. E um ser vem de outro ser. E achei diferenças. O senhor achou ou o senhor comprovou essa diferença? Comprovei. Comprovou de que forma? De que forma? Poderia nos mostrar? Mostrar? Sim. Como assim? Defenda sua tese, mostre como ela foi praticada. No momento, não temos. Então, o meu cliente, ele provavelmente não trouxe todos os materiais possíveis para o julgamento. Mas o que ele está afirmando é que ele quis, de acordo com a lei, a tese de Aristóteles, é que ele quis comprovar que os seres surgiam de matéria inanimada. E não surgiam, perdão. E, ou seja, ele fez experimentos com carne, colocada em vasos, e alguns cobertos por gado. E como ele percebeu que esses que não estavam com gado, teve a presença de moscas, aí daí ele pôde comprovar que elas não surgem de uma matéria bruta, e sim de outros seres resistentes. Está sendo um tema da protestar? Mas como você pode, tipo assim, já que você perguntou como você pode explicar a primeira vida a existir? Já que
Você viu o seu laço de um ser prejudicial. A senhora poderia ser clara na pergunta? Tipo assim, Tipo assim, como o senhor pode explicar a primeira vida, tipo, havia um mundo? Porque se fala que surgiu de um ser pré-existente. Mas, como a primeira vida veio ao mundo? cara, colega, pelo que eu pude observar, a senhora ela quer que o senhor ressalte aqui, em poucas palavras, o processo histórico de formação da vida. Como se originou essa vida? A vida. O senhor atentou a essa pesquisa ou o senhor atentou ao fundamento de reprodução? Não sei. Ele só atentou a fase de reprodução. Questionamento? Jonilda? Spallanzani, Lázaro Spallanzani. Não, eu sou o cientista Lázaro Spallanzani e venho defender a minha tese, a biogênese. Qual foi a sua teoria? A geração espontânea. Que mecanismo você usou para a sua tese? Usei meu experimento que foi frascos com caldos nutritivos para matar os micro-organismos que existem no ar. E como a senhora usou esses frascos? Colocou os caldos Coloquei os caldos e o que mais? para ferver dentro de 19 frascos durante 1 hora. Como você chegou a essa pergunta? Como? Você só aderiu a esse processo, teve uma conclusão, um fechamento? Que fechamento foi esse? Fiz outro experimento também que foi com animais, que foi para digestão de animais, De que forma? colocando o frasco e o caldo dentro do animal. Pode dar seguimento. É que, primeiramente, ele quis dar continuidade ao experimento de Newton. Só que ele, como para comprovar que os seres não surgiam de uma matéria inanimada, ele fez experimentos com caldos nutritivos em vasos superaquecidos, e esses vasos contêm esses caldos, eles não puderam analisar, verificar a existência de seres vivos, que foram obtidos ou podem ter sido obtidos através do oxigênio. Como ele ferveu, acabou o oxigênio. E ele também fez em animais, que foi colocando um pedaço de pão em carne, embrulhado com plástico e amarrado em uma linha, que foi ingerido pelos animais, e que depois ele retirou e pôde observar que a carne tem uma rápida digestão. Senhora advogada, a senhora estava presente? Hã? A senhora estava presente? Então, mas de acordo com o que eu estudei, Eu estou perguntando se a senhora estava presente quando o seu cliente estava realizando a teoria, a tese. não A senhora esteve presente e como é que a senhora afirma essa defesa? sei, ele me falou. Só por palavras.
Nada de... Não. É o que como ele deseja confiar no A meu senhora tem cliente. alguma coisa a questionar? Por quê? Tem como provar? Sim. Sério. Eu fiz um experimento. Cadê? Por quê? E como é que nós vamos saber se a senhora está falando, se o senhor está falando a verdade? Segundo a advogada do senhor, ela relatou que o senhor deu seguimento a um processo introdutório de Redding. Eu tenho como provar pelo vídeo. Essa é o que eu não preciso. Eu quero que a senhora argumente essa diferença entre o experimento de Redding, Needham e o seu. Que Lidion botou os experimentos e não botou, não ferveu e não fechou. Aí deu vários micro-organismos. E contaminou E o seu? carro. E o meu eu coloquei 1 hora para ferver. E o dele não colocou, não foi ferver. Por isso não teve como dar um processo. Nessa fervura, aconteceu alguma coisa com o tubo Não. que estava calmo? Certeza, senhor Lázaro? Pode sentar. E entra o réu para você. Não estou escutando, senhora promotora. Por que você acha que ela é verdadeira? Pois. Estudos que eu fiz com calma no desenho. Eu fiz um balão de forma no pescoço de cima. Ou seja, o ar entrava e a poeira que ficava junto com os micro-organismos não dá nada. Além desses experimentos, quais outros experimentos o senhor realizou, idealizou, para que chegasse ao fundamento da quebra da abiogente, que prevalecesse a biogente e não a biogente? Por conta do, como o Aristóteles ressaltou, não tem como